Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Helena Santos, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre suculentas, rosa do deserto, nesse período de chuva. Mas antes disso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar, deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Como já conversamos antes, né? A suculenta são plantas de região mais seca, de pouca água. Porém, isso não quer dizer que ela não goste de água, que ela não precisa de água. Também a rosa do deserto, o próprio nome já diz. Região, pouca água, mais arenosa, com bastante pedras, né? Aqueles pedriscos. E quando vem o período da chuva e elas estão em vaso, e se não tiver bem drenada, é um problema sério. Além de tudo, né, junta a parte úmida, também é um período quente, né, a temperatura alta, e aí vem também os problemas com o fungo. Porque, na verdade, o que o fungo gosta, né? Temperatura e que esteja úmido. E quando isso acontece, além de outros problemas, também vem o problema de doenças. Aqui, por exemplo, é uma área que é descoberta. Ela não é uma estufa que tem o filme plástico. Então, as suculentas, vou mostrar para vocês aqui como elas vão ficando feias. Já tem 2 dias que está chovendo sem sol nenhum. Olha como elas vão ficando totalmente... vai perdendo a folha, vai se tornando muito feia. Olha. E o que se deve fazer nesse período? O interessante é que essas plantas ficam protegidas do excesso de chuva. É o primeiro fator. Mas quando não se tem uma estufa, não tem uma área protegida para que elas possam ter essa proteção, então tem outros métodos, né, que pode estar sendo utilizado para que se não perca essas plantas e também que elas não fiquem feias, né, que elas fiquem vistosas e bonitas. Primeiro fator, na hora do plantio, uma boa drenagem. Bastante argila expandida, pode ser caco de telha, caco de tijolos, de argila, de vasos, né? Para drenar bem o fundo dos vasos. Com vários furos para que a água não fique acumulada, para não dar aquele excesso a água ficar muito úmido, né? Em outras palavras, dei uma gaguejada aí, mas seria isso. Segundo fator, deixar elas em local bem ventilado, aonde bate um pouco de sol. Aqui é um local que bate quando vem o sol, né? Como agora deu uma estiada, não sei se essa palavra existe, né? Parou de chover, tem uma boa claridade e aquele solzinho, mesmo que seja leve, ajuda bastante. Que para vocês verem aqui, ó, olha a rosa do deserto. Que eu falei para vocês, ó, além delas ficarem feias, né, devido ao excesso de chuva, de água, né, e não ter o sol que ela precisa tanto, que às vezes passa 2, 3 dias, uma semana chovendo e não tem sol, também vem o problema sério com doenças, né? Aqui tá, olha, 2 doenças aqui, ó, na rosa do deserto. Ela começa primeiro a cair as folhinhas, né, devido ao problema do fungo. Isso aqui é uma doença fúngica, aliás, tem 3 doenças fúngicas aqui que eu vou mostrar para vocês, e uma bacteriana, né? As fúngicas são o ferrugem, né? Que é essa pontinha aqui, ó, bem aqui no meio da folha, bem aqui na minha mão. Isso é uma doença fúngica, que é o ferrugem. Nós temos o oídio. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Essa folha aqui é oídio. Bem aqui, ó, essa camadinha branca, né?
Desculpa, esse é o míldio. O ídio é o que vem por baixo, tá? Então, tem as duas doenças. A dupla, né? Míldio e oídio, que é causada por fungo, e também o ferrugem. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, ó, os esporos dele. Essa coisa branca aqui, ó, são esporos do fungo. Então, um fica para a camada superior da folha, por cima, e a outra por baixo. Mas eu também tenho aqui um problema, né, com bactéria, que essas manchas aqui, ó, é causada por bactéria. São doenças bacterianas. Então, as folhas ficam super frágil e caem facilmente. Então, essa que está na beirada da folha aqui, ó, bem na margem, é uma doença bacteriana. E essa bem central aqui, ó, embora parecer que seja a mesma coisa, não é. Essa aqui já é uma doença fúngica, que é o ferrugem, junto com o míldio. E embaixo nós temos o problema desses esporos brancos, que é o oídio. Primeiro fator para resolver esse problema é deixar essas plantas limpar e deixar elas o mais espaçada uma da outra, para que tenha uma boa ventilação e que a água não acumule. E qualquer solzinho, um ventinho que dá para que ela perca, né, esse excesso de água, para não acumular e não vir o problema sério, principalmente do fungo. Também nós temos outro problema, né, que se tiver úmido, você vê que aqui caiu bastante folhas, não foi limpado ainda, ó, é o problema com as lesmas, né? Eu tô tentando achar uma aqui para me mostrar para vocês e não consegui achar. É aquele insetinho bem mole, né? E que vai comendo bastante as folhas, principalmente das suculentas. Elas gostam dessas folhazinhas macia, gordinha, elas vêm comendo. Para controlar a lesma, tem no mercado algum tipo de lesmicida, mas também não só usar o produto vai ser eficaz, vai resolver o problema. O primeiro seria o trato cultural, que é deixar essas plantas mais espaçadas uma da outra, nunca muito junto, como tá aqui. Aqui tá bem junta, tem que ser separada. Vou mostrar para vocês, elas continuam como se tivesse no período quente, né, com sol. E então elas estão muito junto. Isso ajuda, né, a acumular tanto insetos como problema com doenças. Aqui nós temos aqui, ó, agora eu vi aqui falando para vocês, nós temos aqui um ataque de uma espécie de gafanhoto, ó. Esses furos aqui, ó, é causado por gafanhotos, tá? E aqui também nós temos doença bacteriana. Não é rosa do deserto, é uma suculenta, tá? É um calachói. Minhas crianças estão ali que começando a causar problema. Vocês vão ficar quietinhos aí ou não? É uma briga por ciúme aqui que vocês não têm ideia. Então, o primeiro fator é limpar, tirar tudo que é matinho, folhas velhas, olhar se não está ficando água acumulada, para que evitar que a parte das raízes apodreça. E também evitar a questão da lesma e do caramujo. Isso vai ajudar bastante. Isso não vai eliminar totalmente, mas vai ajudar a diminuir bastante, reduzir bastante, tanto a questão da lesma quanto o caramujo. Também a questão das doenças da raiz, né? Quando está úmido, principalmente a rosa do deserto, tem um fungo que é responsável pelo apodrecimento da raiz. Ela vai se destruindo essa base aqui, ó, a parte basal, e vai apodrecendo toda a raiz. E isso ocorre devido ao excesso de água. E é muito comum, né, quando a gente vai fazer manutenção ou dar uma reforma em jardim, acontecer a rosa do deserto estar num local não apropriado e que esteja com acúmulo de água no vaso ou que seja no chão.
Também tem um outro problema que quando você arranca a rosa do deserto e tira, e tem esse excesso de umidade, esse excesso de água na raiz, o solo está muito úmido, tem uma praga, aliás, são duas, né, que é mais comum, que dá na raiz, é a cochonilha da raiz e também tem uma espécie de pulgão também que é responsável por destruir a raiz, além das doenças fúngicas. E também o mela, né? Que vai dando aquele sintoma meio, vai apodrecendo mesmo a raiz da planta, o caule, melhor dizendo. Então, o primeiro cuidado nessa época do ano, mesmo que esse local seja protegido, é drenar bastante o vaso. Segundo, deixar essas plantas mais espaçada uma da outra, nunca muito cheio, vasos muito cheios ou um encostado no outro. Procurar local que esteja bem ventilado e não deixar isso aqui, ó. Essa quantidade de folhas que vai caindo, restinhos de matinhos, para que não acumule insetos. Porque quanto mais protegido tiver essa matéria orgânica, essas folhas em decomposição, você vai encontrar principalmente lesma e caramujo, e que acaba destruindo suculentas, rosa do deserto, entre outras culturas, tanto na parte de plantas ornamentais, medicinais, condimentares, no setor de olericultura, né, que é a parte de horta, você encontra muito, tanto a lesma quanto o caramujo nessa época, porque está muito úmido, é um ambiente que eles adoram. E para quem também trabalha na zona rural e produz, né, verdura, é outro fator que tem que estar muito atento. São as nossas amigas cobrinhas, né? Tipo a coral, a jararaca. Se encontra muito enrolada, né? Tanto nos vasos para quem produz plantas ornamentais, quanto na parte de olericultura. Dentro do pé de alface, dentro do pé de almeirão. Então, todo cuidado é pouco, né? Para evitar que vá acontecer um acidente grave com esses fatores, que são cobras extremamente venenosas, né? São peçonhentas e até pode levar até o óbito, né? Então, além de produzir, nós que trabalhamos, né, com plantas e animais de uma maneira geral, a gente tem que estar muito atento a vários fatores. A gente não consegue trabalhar só com, a gente tem que estar atento a tudo. E cada estação do ano é uma situação diferente. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver, Helena, isso com paisagismo? Na verdade, o paisagismo ele está bem integrado também à parte de olericultura, que seria as hortas, né? Também a parte de fruticultura, que está relacionados à produção de frutas. Isso tudo está dentro do paisagismo também, principalmente nos tempos atuais. Cada vez mais a gente vem acrescentando, né, nos nossos jardins, jardins comestíveis, jardins condimentares, jardim com frutas. Ah, mas é na cidade? Isso não existe cobra nem insetos peçonhentos, existe sim, tá? Principalmente em condomínios, né? Elas vão condomínios mais afastados, porque elas vão aonde ela vai conseguir alimentos. E onde tem plantas, sempre vai ter alimentos para animais peçonhentos. Não são só cobras, são também os escorpiões, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês ficarem bem atentos, né? Porque a gente encontra tudo nos jardins. Isso vale para o dono do jardim, né? Você que tem o seu jardim em casa, também para quem esteja fazendo manutenção. Todo cuidado é pouco nessa época do ano, porque nós estamos temperatura alta e bem úmido. Então, todos esses insetos e animais peçonhentos estão bem atentos, é época também de reprodução, né? Então, tudo isso nós temos que
estar atento. Na verdade, eu comecei a falar com vocês sobre suculentas e partir pelo lado de animais peçonhentos, né? Mas o que eu procuro fazer nos meus vídeos? É passar para vocês todas as informações que dentro da minha experiência, dentro da área agrária, dentro da produção de alimentos ou na parte de paisagismo, que ultimamente eu dedico mais, todas as experiências que eu tenho e que cada dia mais a gente vem adquirindo. Então, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha passado algo de útil a vocês. Continuo convidando a você a se inscrever no canal, a curtir, comentar, deixar o seu like. Um abraço e até o próximo.